Olá, nesse vídeo eu vou explicar como se calculam os CPACs, que é o equivalente à outorga onerosa dentro das operações urbanas consorciadas de São Paulo. Eu vou falar só sobre fórmulas de cálculo. Quem quiser saber mais informações e definições, tem um post completo lá no blog. Aqui eu vou falar de Faria Lima, água branca e água espraiada. As fórmulas são um pouquinho diferentes, então eu vou passar pelas três e no final eu vou fazer uma simulação de cálculo numa planilha de Excel. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de Faria Lima. Esse aqui é o banner que está disponível no site da SP Urbanismo. E aqui na Faria Lima a gente tem três variáveis para cálculo de CPAC. Um é por coeficiente de aproveitamento, o segundo é por uso e gabarito e o terceiro é por taxa de ocupação. Quando você faz o aumento do coeficiente de aproveitamento acima do máximo permitido pela zona até o limite de 4, que é o que permite a operação, você precisa calcular CPACs para isso. Então, a fórmula é área de construção adicional, que é a área do terreno vezes o coeficiente de aproveitamento utilizado no projeto, menos área de terreno vezes o coeficiente básico da zona. E aí você tem dois incentivos previstos na lei. Um é quando você remembra lotes menores que 2.000 metros, formando um lote de pelo menos 2.500 metros quadrados. E o segundo é quando você tem um lote de pelo menos 2.000 metros e tem o térreo com uso aberto ao público. Nesses casos, você tem um desconto de 20% sobre a área do terreno. E esse incentivo entra como uma subtração na fórmula final, na forma de um desconto. Então, a fórmula final é área de construção adicional, que é o que a gente calculou aqui na primeira fórmula, menos incentivo 1, menos incentivo 2, eles são acumulativos, dividido pelo fator 1. O fator 1 é o fator de equivalência de CPAC que a gente busca nessa planilha aqui. Ela faz parte da lei, e aqui eu faço um parênteses, porque a lei foi publicada em 2004 e no mesmo ano teve uma segunda publicação com algumas correções. Então, você tem que utilizar a tabela da segunda publicação. Então, o fator 1 está na coluna A, é de acordo com o uso do empreendimento residencial ou não residencial e de acordo com o setor e o subsetor. Isso você encontra nos mapas da lei ou também dá para consultar pelo GeoSampa, tem um vídeo no canal explicando como encontrar essa informação. E aí você traz esse valor aqui para a fórmula dividindo. Então, esse é o CPAC por aumento de CA. Por modificação de uso e gabarito, aqui, se você estiver utilizando um desses benefícios, não importa o valor ou a categoria de uso, você precisa calcular os CPACs. Então, se você construir acima do gabarito máximo da zona, e aqui é sem limite, ou se você estiver utilizando uma categoria de uso não permitida pelo zoneamento, você precisa calcular, então, segundo a fórmula, área de terreno menos área total de doação por melhoramento viário, se houver, dividido por fator 2. Aqui, novamente, a gente consulta a tabela de equivalência de CPAC na coluna B. Aqui não tem a ver com a categoria de uso, só com setor e subsetor. E, por fim, a taxa de ocupação, quando você utiliza acima do limite do zoneamento até o máximo de 70%, que é o que permite essa operação, então a fórmula é área de projeção menos 50 sobre 100 vezes área de terreno. E aí, por fim, você soma essas três parcelas. Não necessariamente você tem essas três situações no seu projeto, então você vai calcular CPAC só para aquelas que você estiver utilizando. Então, agora vamos para a água espraiada. É muito parecido com Faria Lima, só não tem a variável da taxa de ocupação. Então, para o aumento de CA, a fórmula é a mesma para a área de construção adicional, e aí os incentivos são parecidos. Aqui a diferença é que quando você remembra, você tem duas possibilidades. Um é formando um lote de pelo menos 2.500 metros quadrados, e aí o desconto é de 10% sobre a área remembrada total. E a segunda situação é quando você forma uma área acima de 5.000 metros quadrados, e aí o desconto é de 20% da área remembrada. O incentivo 2 tem a ver com a doação de faixa para alargamento de calçada. Cada setor dessa operação estabelece uma doação necessária, e aí você vai calcular a área total de doação de calçada vezes 2. E aí a fórmula final é a área de construção adicional, que é a primeira fórmula aqui, menos incentivo 1 mais incentivo 2, se houver, dividido por fator 1. Fator 1 também tem uma tabela de equivalência de CPAC, aqui no caso é por setor, não tem subsetor e não tem a ver com a categoria de uso. Aqui na coluna 1 é o fator 1, você traz o valor aqui para a fórmula dividindo. E o segundo item é modificação de uso e parâmetros, se houver no projeto. Então, primeiro você calcula a área de terreno referente, que é a área de terreno menos área total de doação de calçada, mais área total de doação por melhoramento viário, se houver. E esse valor você divide pelo fator 2, que também está aqui na equivalência de CPAC, segunda coluna. E, por fim, você soma as duas parcelas.
E agora, por fim, a água branca, a única variável é por aumento de CA. Aqui a diferença é que se o empreendimento for misto, você precisa apresentar a área de construção adicional separadamente para cada um dos usos, mesmo estando em um único edifício. A fórmula é a mesma das anteriores e ao final você divide pelo fator de equivalência de CEPAC, que é essa tabela aqui, de acordo com o setor em que está localizado o imóvel. Então agora a gente vai fazer uma simulação numa planilha de Excel. A planilha que eu vou utilizar é uma que eu mesma desenvolvi. Ela está disponível para download aqui no site, na seção de downloads. Ela é em Excel e eu utilizo ela como ferramenta de trabalho no desenvolvimento de projeto. Por quê? Apesar do CEPAC ser uma contrapartida financeira, que é da alçada do interessado, do proprietário do imóvel, normalmente é o seu cliente, e se trata de um documento que vai ser apresentado no processo de aprovação, que é uma declaração que ele assina, ainda assim o arquiteto precisa ter esse conhecimento do cálculo, porque como vocês viram, as fórmulas estão totalmente relacionadas com os parâmetros utilizados no projeto. Então é muito comum que o teu cliente traga um terreno para você fazer um estudo de projeto, um estudo de viabilidade, um estudo de massa, e ele vai te dar um briefing. Normalmente você vai esgotar todas as possibilidades, todos os parâmetros dentro da operação, e ao final desse processo ele precisa saber quantos CEPACs ele precisa adquirir para poder construir aquele empreendimento. Tem cliente que sabe calcular e tem cliente que não sabe. Então ele pode te perguntar isso. Isso é uma informação essencial para ele colocar na viabilidade financeira e ver se o negócio fecha a conta, se ele consegue construir aquilo que o seu projeto está propondo. E tem uma outra situação em que é mais necessário ainda você saber calcular, que é quando o cliente já tem uma quantidade de CEPACs que ele já adquiriu, ou ele tem uma determinada verba para adquirir X CEPACs, e ele traz esse número de CEPAC e pede para você desenvolver um projeto que caiba dentro dessa quantidade. Então você vai fazer uma conta ao contrário, uma conta de chegada. Com o total de CEPAC, você vai simular qual é o CA possível, se é possível aumentar a TO ou extrapolar o gabarito, enfim, você tem diferentes simulações e possibilidades com aquela quantidade de CEPAC que vão resultar em projetos diferentes. Então vamos fazer uma simulação. Essa aqui é a aba da Faria Lima, a gente tem aqui embaixo água espraiada e água branca na mesma planilha. Então, a grande vantagem dessa planilha é que você seleciona o setor em que está localizado o imóvel, no caso da Faria Lima também o uso, e ele já te traz os fatores automaticamente, você não precisa consultar naquelas tabelas. Então, vamos lá. Vamos supor que eu esteja no setor Pinheiros, subsetor 1C, uso residencial. A gente vai preencher só as células que estão demarcadas por essa linha tracejada, as demais células trazem cálculo automático. Então, vamos supor que eu tenha um terreno de 2.000 metros quadrados. Adotei o coeficiente de 4, o coeficiente básico da zona é 1. Pronto. Agora, a gente vai calcular os incentivos se houver. Bom, o remembramento com um lote de 2.500 eu não atendo, porque o meu lote tem 2.000 metros, mas vamos supor que o meu térreo ele é aberto a uso público. Então, eu vou preencher também essa célula aqui. Se eu não estiver utilizando esse incentivo, eu simplesmente não preencho, o valor continua zerado. Então, o total de CEPAC por aumento de CA é de 2.153,85. Uso misto, modificação de uso, aumento de gabarito, a mesma coisa. Se eu estiver utilizando, eu preencho, senão eu deixo zerado. Área total de terreno, 2.000. Área doada para melhoramento viário, não tenho. Nesse exemplo, não tenho, então são 1.000 CEPACs, ou então, se eu tivesse uma área de doação aqui, 940. E por fim, aumento de TO. Aqui eu lanço a área de projeção e a área total do terreno. Se eu estiver esgotando 70%, então são 1.400 e a área total do terreno é 2.000. O fator, como eu falei, já traz automaticamente aqui fator 3, fator 2 e o fator 1. E o meu total de CEPACs necessário para esse projeto com esses parâmetros é de 3.247,70. Água espraiada, mesma coisa. Aqui eu seleciono só o setor e faço a mesma simulação. Área total de terreno, coeficiente adotado em projeto, coeficiente básico. Aqui, se eu tiver, vamos preencher então, uma situação em que eu tenha um lote de 2.500, estou utilizando 3,60, o coeficiente básico é 1.
Se eu então remembrei lotes menores que 2.000 metros para formar esses 2.500, eu vou selecionar essa opção. Se eu não tiver, se essa situação não se aplica, eu não preencho. Área total do terreno, 2.500. Área doada para alargamento de calçada, vamos supor que seja 150 metros. E eu tenho meu total de CEPAC por aumento de CA. Modificação de uso e parâmetros, posso ter ou posso não ter. Preencho a área de terreno e a área doada para melhoramento viário. A doação de calçada ele já puxou do valor que eu preenchi aqui em cima. E ao final eu tenho o total. Então, se eu não estiver utilizando esse item, ele continua zerado. Tá? Nesse exemplo, eu vou deixar assim. E água branca, mesma coisa, seleciono o setor. E preencho a área de terreno, coeficiente de aproveitamento de projeto, básico, isso para uso residencial e para uso não residencial, se for o caso. E ele totaliza aqui embaixo. Então é isso, essa planilha está disponível para download gratuito, basta ir lá no site, colocar um e-mail para receber a senha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.